11 horas, 10 minutos. Programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, já vai começando. O oferecimento é de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Feirão dos Colchões nos pavilhões da Festa da Uva, nos dias 25 e 26 de outubro. Esperamos vocês. Começa efetivamente agora o Tá na Pauta aqui dentro do Temática, na segunda-feira com Ronaldo Velho Bueno, ele que é jornalista, mestre em letras e cultura, enfim. Ronaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. É sempre bom começar a segunda-feira aqui com vocês. Última semana de Feira do Livro, né? E como era de se esperar, chuva, né? Tava demorando, né? Tava demorando. Tava A gente demorando. comemorou o primeiro fim de semana sem chuva, né? Agora já choveu, mas faz parte. A gente já está acostumado, né? Conversei com uma pessoa das minhas relações também semana passada e a gente está falando sobre eventos, né? Eventos marcantes em Caxias do Sul. E aí a pessoa me disse assim, eu não gosto da Feira do Livro, porque a Feira do Livro, sempre que eu me lembro, tem chuva. Eu disse, nossa, mas que memória, né? Foi construída na memória desta pessoa, né? A Feira do Livro com chuva, enfim. Enfim, independente do clima, né, Ronaldo? Acho que é bacana a gente aproveitar. Eu não tive a oportunidade ainda, Ronaldo, vou confessar que esse ano estou em falta com um dos eventos que eu mais gosto na cidade, assim, do calendário tradicional, oficial de Caxias, que é a Feira do Livro. Não tive ainda a oportunidade, mas não faltará, certamente Ainda na tem última uma semana. Eu esse fim de semana também, não por questão de compromissos de estudo, não consegui passar pela feira, nem no sábado, É que a nem gente no gosta de várias domingo. vezes, né, na feira. Isso aí, né? Para aproveitar, encontrar as pessoas, tomar aquele cafezinho que a gente falou na semana passada, né? Dar uma olhada nos balaios. Adoro olhar os Também balaios da gosto. Feira do Livro. Achei bacana, eu dei uma passada, assim, numa caminhada entre uma coisa e outra, assim, não entrei, mas passei pela Feira do Livro. Achei interessante a estrutura que o Sesc colocou. Sim, bem bonita, Achei né? bonito, um mini palco lá dentro para as ações que o Sesc faz. Bem bacana, mais uma vez, um ponto, assim, na minha opinião, singela, assim, como moradora da cidade, para o ônibus do amanhã, o ônibus da Marco Polo, que tem lá o futuro que queremos, agora com o slogan dessa atividade da Fundação Marco Polo, mas é sempre bacana porque lá dentro do ônibus sempre tem atividades lúdicas para as crianças. Acho bacana essas interatividades, esses aparelhos que se somam à Feira do Livro, acho bem bacana. Durante a semana eu passei em frente à Feira do Livro de carro e também um dos destaques são as visitas escolares, né? A gente vê os ônibus levando as escolas ou algumas escolas indo com as turmas a pé pelo centro, né? Até a feira e promover esse encontro com o objeto livro, né, desde a infância é importantíssimo. Então, também fica como destaque, né, mais uma vez, a participação das crianças e dos adolescentes. Eu acho que a Feira do Livro, eu acho não. Isso é baseado num conhecimento empírico, né? A gente percebe, vendo todos os anos, esse foco, né, na questão infantil, com as escolas. Porque faz sentido, né, Ronaldo? Faz sentido a formação de novos. Não existe leitor se não tiver formação continuada desses leitores. E para isso ele tem que ser um valor, né? Tem que ser um patrimônio pessoal. E para que seja pessoal, passa pelos agentes. Professor, pela escola, pelo livreiro, pela editora. São vários os agentes, não é um único só, mas certamente a escola é um aparelho importante, né, E Ronaldo? leitura é hábito, né? Ela não é fruto de uma iluminação, de um dom, de uma inteligência específica ou especial, né? A leitura é construída desde a infância, principalmente, né? Crianças que são incentivadas ao contato com o objeto livro vão ser leitores adultos muito mais facilmente do que crianças que não tiveram o contato com o objeto livro, né? Então, Sim. por isso é importante essa interação com as turmas das escolas. Concordo contigo. O assunto de hoje não é a Feira Não do é Livro. esse. A gente pensou em limites, né? A gente não. Na verdade, eu que propus aqui pro Ronaldo. O Ronaldo acatou, aceitou. Viu que tinha uma pauta aqui, né? Pra gente dialogar, discutir. Tem a ver com a imposição de limites, né? Qual o mote desta conversa? Qual o mote de falar sobre limites? Eu lembro, Ronaldo, e você vai lembrar também, porque você é contemporâneo deste contexto, quando Isamitiba,
lança um livro que ficou nacionalmente famoso, conhecido, muitas escolas adotaram, pedagogos, que é Quem Ama Cuida, né? E já falecido Samitiba, e educador, né, na área da linha do comportamento emocional também como profissional. E eu lembro que ele falava muito, neste lançamento se falava muito, tem que colocar limite para as crianças. As crianças estão sem limites, né? As famílias desaprenderam a mão de como impor limites. Então, entre aquilo que era um tapa, que chegou o momento, o Ronaldo disse, não se bate, né? Não, a palmada não é legal. Entre aquele momento em que a palmada valia e a palmada foi desvalidada, houve um limbo. E naquele limbo, tudo valia, né? Já faz isso mais de 10 anos, certamente mais de uma década, Ronaldo. Estou falando de um fenômeno que aconteceu há mais de uma década aqui no Brasil. E com ele veio toda uma questão de retomar a questão de como se coloca limite para as crianças. Hoje, mais de uma década depois, a gente não está mais falando de impor limite para as crianças, a gente está falando de impor limite para qualquer pessoa. A gente está falando de impor limite para a pessoa adulta, impor limite para a pessoa madura, para qualquer pessoa. As pessoas perderam aquela linha que divide o que é meu e o que é teu. E nessa linha do que é meu e o que é teu, virou terra de ninguém. A verdade é essa. Então, estamos falando hoje no programa dessa retomada consciente de colocar limites nas relações para que a gente preserve a amigabilidade e para que a gente preserve a nossa saúde mental. Ponto. É disso que nós estamos falando. Olha que loucura que aconteceu em menos de 15 anos, Ronaldo. Não fazem 15 anos. Muito bem pontuado, Beverly. Agora eu vou colocar uma primeira pimenta, né? Você fez uma comparação aí entre o limite para as crianças e o limite para os adultos, né? O limite para as crianças é muito mais, por mais que seja difícil o trabalho da educação, ele é mais compreensível e mais fácil porque a criança tem o seu comportamento inocente de criança, né? Agora, quando a gente fala em um comportamento adulto que foge ao limite, aí é muito mais complicado, né? E as relações estão muito difíceis. Como está difícil conviver em grupo, né? Seja no condomínio, seja na cidade, seja no transporte coletivo, na fila de espera do médico, né? E eu sou um defensor de limites, né? Não um limite que oprime ou que simplesmente proíbe por proibir, mas o limite, se a gente for pensar as origens da organização social, né? Todas as organizações, como nós as conhecemos hoje, ela é feita para justamente organizar e educar, né? Então, eu acredito que o limite ele é necessário, né, justamente para a gente ter níveis de convivência aceitáveis, né? E ele se expressa tanto de forma objetiva, existem os limites que são as regras, as normas, aquilo que está escrito, que está referendado, documentado, mas também existe o limite subjetivo. E esse é o mais difícil, né? Que é o limite do bom senso. Um exemplo muito prático disso, por exemplo, nos condomínios, existe aquela regra básica de que durante a semana não se pode ouvir som alto, romper a lei do silêncio após as 10 horas da noite, no final de semana é um outro horário. Ok, isso é uma convenção, está escrito, geralmente está na convenção do condomínio, né? Existe uma lei específica para isso, um regramento. Então, é muito mais fácil você controlar um limite que está regrado. Agora, existe aquele limite do bom senso. Vou dar um outro exemplo. O ouvir música ou áudio no celular em volume alto em público. Isso não tem nenhum regramento específico e eu não sei para ti, mas para mim é algo que irrita um pouco, né? Você tá lá no banco, na fila do médico, no ônibus, sempre vai surgir alguém com um celular ouvindo o áudio, sei lá de quem, da família, amigo, colega de trabalho. Você fica conhecendo a vida da outra pessoa na fila do banco, né? Porque a pessoa pega o celular, não bastasse ouvir o áudio em volume alto, em volume muito alto, né? A gente, felizmente, já tem uma tecnologia avançadíssima, que é o fone de ouvido, né? Mas que é esquecido.
E algumas pessoas podem argumentar, não, mas o fone atrapalha, tem o fio que eu me enrosco todo no braço. Hoje em dia tem o fone sem fio, né? E mesmo assim, se você não quiser utilizar o fone, tiver um preconceito com esse aparelho, você pode ouvir o som de uma maneira mais equilibrada, de modo que só você escute, né? Eu não sou obrigado, a pessoa que está do lado ou as pessoas que estão ao redor não são obrigadas a ouvir aquele seu áudio do WhatsApp ou o vídeo que te passaram no grupo da família, né? E isso é uma questão de que não há um regramento, não tem uma regra, é proibido ouvir coisas em volume Seria alto do em campo do bom público. senso, Mas né? isso é do campo do bom senso. E esse é o mais difícil, Beverly. Não sei se você concorda, mas quando há um regramento é fácil. Você pode, inclusive, apelar para o regramento, né? Bater na porta do vizinho, ó, vamos lembrar da regra do silêncio, se já passou das 10 da noite. Agora, quando não tem um regramento e depende do bom senso, parece que esse terreno do bom senso é o que mais está em baixa ultimamente, né? Até porque o fenômeno que nós estamos vivendo é um checkmate no bom senso. O que é bom senso? As pessoas perderam esse referencial. Nós perdemos alguns referenciais. Eu me lembro, Ronaldo, quando o casal que apresentava o Jornal Nacional, William Bonner e a Fátima Bernardes, se separaram, né? Eu lembro que a gente brincava, assim, nós do jornalismo, né? Por quê? Porque era um casal referência na Uhum. apresentação. Era alguma coisa que você sabia, as coisas podiam mudar, mas você ligava tal horário, em tal programa, em tal canal, você via aquelas figuras e você sabia, isso é um referencial, dá uma certa segurança. Estou brincando, usando uma analogia que não tem nada a ver, mas a gente começou a perceber que os nossos referenciais, eles Estava ou em colapso, em né? colapso, eles É. simplesmente colapsaram. Seja nessas questões que são menos, né? Mas o fim de uma geração. Gente, quantas pessoas que marcaram de forma icônica uma geração, uma época, faleceram nos últimos anos. E cada um que falece, a gente diz, não, é o fim de uma geração, é o fim de uma época. Por quê? Porque marca não é porque elas morreram, é porque cronologicamente existe um tempo para as coisas, né? Por exemplo, você comprou lá um fone de ouvido. Ele tem em média, um prazo de durabilidade. Claro, vai durar como você vai usar, mas ele foi feito para durar um período. E quando chega ao final do período, encerra. E talvez outras tecnologias venham no lugar dele. O que eu quero dizer com isso é exatamente a analogia de que nós estamos findando referenciais que nortearam todas as pessoas num tempo. E novos surgirão, não sei quais. Mas neste momento é aquilo, não sabemos o que virá. E os nossos referenciais acabaram. Então, como é que tu mantém um parâmetro para dizer o que é bom senso em relação ao quê? Ou em relação ao que findou? Findou, está colapsado. Então, em relação ao quê? Eu não sei mais. Essa é a questão, né, Ronaldo? Nós crescemos, Beverly, ligando a televisão no domingo e tendo o Silvio Santos em um canal, tendo o Faustão em outro e assistindo o jogo da seleção brasileira com a voz do Galvão Bueno. Fato, Né? São três referenciais aí fato. que se perderam, né? Mas é apenas uma forma simbólica de mostrar que o tempo passa, inevitavelmente, e os referenciais, ou aquilo que a gente tinha como a referência, a gente não tem mais o Galvão Bueno narrando os jogos da seleção brasileira, ou tem em algum serviço de streaming lá, meio perdido, Uhum. que não é de fácil acesso para todo mundo, né, que acompanha o futebol. Você liga a televisão, não há mais o Faustão e não há mais o Silvio Santos num domingo, né? São referências e isso acaba sendo o desenho de um tempo, né? A gente está em uma era de esfacelamento das referências, e isso já foi exposto aqui em programas anteriores, e eu acredito que é um fenômeno de comunicação, de modo geral, né? Não só de comunicação, mas é um fenômeno social que a gente vê em diversas áreas, que é aquela fragmentação do gosto, né? Hoje a gente tem um canal no YouTube para cada gosto possível e Que imaginável. vem A com um gente mix, a cartela de possibilidades. Ao mesmo tempo perdeu o uma cartela referencial? inesgotável, né? Quem acompanha aqui sabe que a Beverly gosta dos doramas, né? Você não conseguiu assistir todos os Não. doramas à disposição, porque tem muita e muita e muita produção ali disponível ao um toque rápido num E streaming, o né? mais engraçado, nessa mesma linha que você fala,
Exatamente isso. É inesgotável, mas ao mesmo tempo nós que consumimos pensamos, não tem o que eu gosto, não tem o suficiente. Então, nós perdemos o referência, É mesmo um tendo... paradoxo, É um né? Porque paradoxo. quanto mais. Eu recordo que na época da locadora eu não tinha tanta dificuldade em decidir o que eu ia assistir de filme no final de semana quanto agora no streaming. Eu tenho, sei lá, 2, 3 serviços diferentes. Às vezes eu fico lá passando pro lado E e não pensando, encontro o que pensando eu se vai quero assinar um assistir. outro ainda. É, porque aquele Aquele filme só que eu tem queria só lá. tem no outro que eu ainda não Aham. sou assinante, né? E daí tem ali 4.000 filmes à disposição, sei lá quanto o número, e a gente não Uhum. encontra aquilo que Uhum. a gente quer assistir. É a Uhum. mesma coisa no supermercado. Quando tem muita opção, não dá impressão. Para mim, dá essa impressão. Quando tem muita marca à disposição, a gente chega a ficar em dúvida. Para mim, a gôndola, o corredor que marca isso é do extrato de tomate. É a gôndola que eu tenho como referencial desse sentimento que tu tem. Tu chega ali, tu não sabe. É molho, massa, extrato, tomate pelado, tomate não sei o que lá. Tu não sabe o que escolher, Ronaldo. E entre eles, as marcas mais variadas, as nacionais e as internacionais. É loucura, né? O leite e a água também é uma coisa que me pega, assim. Leite Vai e na, água na, na prateleira do leite, assim, também. tem 300 marcas, né? E às vezes a diferença de 5 centavos entre Uhum. uma e outra, a gente fica na dúvida. Leva mais barato ou leva a que eu sempre compro, Aham. né? Por que que tá mais barato? Sim, sim. Eu concordo contigo. Vejo que isso tudo é fenômeno do nosso tempo. E agora vamos retomar a questão do limite. Por que que é importante que a gente tome consciência de como, de fato, a gente vai precisar, como sociedade, mas também como indivíduo, porque uma coisa não descola da outra, né, Ronaldo? Somos sociedade porque somos um coletivo de indivíduos. Então, nós precisamos que, individualmente, a gente se aproprie dessa consciência de que a gente vai precisar colocar limite. Tudo isso que nós acabamos de falar, Ronaldo, como cenário, potencializado por redes sociais e, para mim, grupos de WhatsApp, que são, literalmente, na minha forma de ver, como profissional e como pessoa, um câncer do nosso tempo. É um câncer digital. Em tese, o que é um câncer? É uma proliferação desordenada de células. As células ficam desordenadas e elas se proliferam de maneira desorganizada. Em suma, isso que é um câncer. Se a gente fosse explicar assim, bem, me perdoem os médicos, né? Mas assim, bem parafraseando, basicamente é isso. É um grupo de células que enloucou. Pronto, isso é um câncer. Na minha forma de ver, como profissional, estou falando, não é só como pessoa, como profissional, os grupos de WhatsApp são o câncer digital. Por quê? Porque eles são desordenados, descontrolados, eles perdem o objetivo assim que nascem. Nasceu um grupo, começou a desordem. Porque ninguém respeita. Ninguém. Ah, isso é para tal coisa. Não, você sabe. Nunca vai ser, né? Todo mundo sabe que vai colocar lá o para que serve e não vai adiantar porcaria nenhuma. Por quê? Porque ele nasceu para ser desordenado, descontrolado, pirado, enlouquecido. Então ele é potencializado por isso. E a gente quer usar uma ferramenta que necessariamente em si ela é boa, mas nós não sabemos como usar porque estamos inseridos nesse fenômeno todo. E aí as pessoas gritam nos grupos do WhatsApp todas essas loucuras que a gente está falando aqui, que é essa ansiedade, que é a falta de noção. E todo mundo acha que está no seu direito. Então, qual é o limite para as coisas? Tudo isso potencializado pelo meio digital. O grupo do WhatsApp a gente não precisa sair de casa, né? A gente está em casa e consegue falar o que quiser. E as pessoas têm uma necessidade de colocar a sua opinião, falar, De externar os fala, necessidade de sentimentos, fala. né? Isso que ficou reprimido, talvez, historicamente, por conta da falta de acesso aos meios de difusão de informação, né? Embora não, o que eu vou comentar aqui, que eu gostei muito dessa tua metáfora de grupos de WhatsApp como células cancerígenas. Eu vejo o ambiente digital, de modo geral, também como profissional, também como alguém que fica atento a esses movimentos, mas me parece muito aquele cenário de selvageria pré-civilização, Mad né? Max. Uma coisa... Isso não seria nem pré-civilização, seria um pós-civilização, uma coisa pós-apocalíptica, Para né? mim é Mad Max. Pronto. Porque vai em qualquer publicação de veículo de imprensa,
para ver a selvageria, a desordem que são aqueles comentários, né? Às vezes a notícia é sobre A, as pessoas estão comentando sobre X, né? O pessoal comenta sem clicar no conteúdo, sem ler a informação na íntegra, né? Não fazem correlações, às vezes, básicas. Esse problema de leitura, de interpretação, é complicadíssimo, né? E se a gente pensa, assim, a origem da organização social, né? Vamos voltar para as cavernas, né? Estávamos lá, os nossos antepassados, sem regra nenhuma, né? Por uma questão de sobrevivência, os indivíduos começam a se agrupar. Então, há os pequenos agrupamentos ali de caçadores-coletores, né? Antes da agricultura ainda. Ou seja, o ser humano vivia em pequenos grupos de 10, 20 indivíduos lá na savana africana e dependiam da caça e principalmente, mais do que da caça, porque o ser humano, nós somos fracos, assim, fisicamente na comparação com outros animais. Então, a caça é só de animais pequenos, que eram possíveis de serem capturados e utilizados como alimentação, mas principalmente da coleta daquilo que estava à disposição, frutas, sementes e tudo mais, sem o cultivo ainda, né? A coleta. Então, esses grupos nômades, né? Na medida em que é descoberta e introduzida a agricultura, é possibilitado alimentar um número maior de indivíduos, né? Então, na medida em que E se ficar num único planta lugar, né? o trigo e se começa a armazenar alimentos, se começa também a ter a possibilidade de permanecer, de criar os primeiros assentamentos. Com isso, cresce a população. Com o crescimento da população, aqueles grupos que antes eram só de hominídeos conhecidos, uns entre os outros, começa a se expandir. Então, é muito mais fácil você ter controle num grupo de 10... E olha que é difícil, né? Mas é muito mais fácil ter controle num grupo de 10, 15 indivíduos do que num grupo de 100, 150. E aí começa a ser necessário ordenar, colocar regras, colocar limites. Não dá para bater no coleguinha, né? A gente tem que criminalizar algumas coisas. Não pode roubar o pertence um do outro, né? Não pode ferir o outro. Quem fere é punido dessa forma. Então, é nesse processo de assentamento, né, quando começam a surgir os primeiros povoados um pouco maiores, que o ser humano vê a necessidade do estabelecimento dos limites, das regras. E isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo até os estados modernos, até as nossas constituições, né? Basicamente, todo o sistema, e me perdoem aqui os estudiosos da área do direito e tudo mais, mas basicamente a gente tem o ordenamento jurídico como uma garantia de liberdades individuais e coletivas. Então, ele é constituído ao longo do tempo para a proteção tanto de cada um dos indivíduos quanto da coletividade. Esse é o objetivo do estabelecimento das regras. E das pequenas regras também, né? As regras macro que eu coloquei agora, a Constituição, as leis internacionais de não agressão, né? O que é uma convenção de que um país não pode invadir o território do outro? É um limite que, se tu for ver, ele remonta àquela invasão de que, um grupo não pode invadir ali o acampamento do outro, né? Então, remonta lá a nossa pré-história. As regras nascem nesse contexto. Com objetivos muito claros, tem a ver com a garantia da alimentação adequada para todos. Não vamos mexer na quantidade de víveres de um grupo em relação ao outro, porque senão não teria como sobreviver. Então, garantir tem a sobrevivência da criança, que não tem ainda a condição necessária para se manter sozinha. A quantidade de homens e mulheres para continuar proliferando, ou seja, era para sobreviver. Então, essas regras, elas têm a ver com a nossa sobrevivência. Eu acho que bem bacana isso que tu traz, Ronaldo, porque dá um prisma diferente sobre o porquê que a gente precisa pôr limites. Eu coloquei aqui que é para relações amigáveis e coloquei também que tem a ver com a questão de manter ou preservar a saúde mental, né? A qualidade de saúde mental, mas talvez, mais primitivo ainda, tenha a ver com a nossa própria sobrevivência. Exatamente. Como espécie, né? Agora, tem um paradoxo. Quanto mais a gente cresce populacionalmente, né? Então, agora a gente está
em multidões e, além de sermos numerosos como espécie, nós estamos em aglomerações urbanas, o que vai nos dando uma ilusão de anonimato. E daí, com o anonimato, que é aquele pensamento, sou mais um na multidão, Ninguém está me vendo. ninguém está me vendo, isso significa que dá a impressão de que eu posso transgredir a regra sem sofrer as consequências. E daí começa no mais banal dos gestos, que é colocar uma ponta de cigarro na calçada. E isso é uma coisa assim que a gente vê a cada quadra que a gente caminha, de cada cidade do país, a pessoa abre a janela do carro, joga o papel de bala, joga o cigarro. Às vezes, do lado da lixeira, tem um papelzinho ali. A gente não sabe quem foi que jogou. E além do anonimato, que é isso que você fala, dá uma outra impressão, que é a impressão de que é uma coisinha que não vai impactar no todo. Mas se todas as pessoas pensarem naquela... Vou usar o exemplo da bituca, né, de cigarro. É a minha bituca, é uma. Então não vai impactar. Mas se todo mundo pensar assim, se todo mundo transgredir com o mesmo pensamento, olha a quantidade que fica. E é o que a gente vê na prática. É né? o que a gente vê. É o que a gente vê na É o que a gente vê. Quando a gente vai ver, por exemplo, uma boca de lobo que entupiu, você vai ver lá a garrafa PET que foi descartada numa beira da calçada, foi parar num bueiro, entupiu a boca de lobo e contribuiu, não foi exatamente uma garrafa, mas foi um conjunto de resíduos mal acondicionados que acabou entupindo uma calha, um bueiro e contribuiu para um alagamento. Né? Um gesto individual que nasce justamente dessa sensação de não vai acontecer nada comigo, ninguém está me olhando, eu sou mais um na multidão, se o outro faz, eu também posso fazer. Né? Então, e isso piora muito se a gente pega o ambiente digital, porque o ambiente digital traz uma outra ilusão. Além da ilusão de que não vai acontecer nada e de que ninguém está me vendo, tem a ilusão de que o digital não é real. Não tem impacto no mundo real, o que é uma farsa. Tem impacto no mundo real, sim. Né? A gente tem uma materialidade do digital. Né? Hoje o ambiente digital influencia processo político, influencia comportamento de consumo. Né? Quantas vezes a gente compra alguma coisa, vide caso do Morango do Amor. Né? A gente compra alguma coisa porque a gente viu uma onda ali de consumo no ambiente digital. Então, o ambiente digital, apesar de parecer suspenso nas nuvens, né, ele tem um impacto na realidade. E daí, essa ilusão de que tudo não passa de pixels, de uma coisa etérea, uma nuvem, isso dá mais sensação ainda de impunidade para o transgressor digital, que é aquele que vai numa caixa de comentários e dissemina uma inverdade, um boato, uma fake news. Ou desabafa, julgando mas outras um pessoas. desabafo raivoso, Isso, muitas desabafo vezes, né? criminoso, tô falando até É. de criminoso muitas vezes, né? Eu quero retomar antes do intervalo, só para a gente não perder esses ganchos, Ronaldo, você falou sobre nós mencionamos aqui a questão do grupo de WhatsApp como um exemplo, né, de uma espécie assim, de câncer digital, né? Porque ele é desordenado, ele segue essas regras. Que normalmente um câncer tem também na vida normal, na saúde das pessoas. E além de tudo que você falou, que está muito bem colocado, tem um outro fenômeno também que é o dizer no grupo de WhatsApp aquilo que você não teria coragem de dizer na frente da pessoa. Ele rompeu essa barreira do medo ou de uma agressão física ou de uma consequência. Ele tirou um certo pudor que era um pudor bom. Era um pudor bom, que era aquele pudor do campo assim. Será? Vou ensaiar passar do meu limite. Vou dar aquela ensaiadinha. Será que sabe aquela ensaiadinha? Vou avançar um pouquinho na linha. Literalmente, o grupo de WhatsApp tirou essa barreira. Ele eliminou. Ninguém mais tem o medo de dizer ou de fazer ou de impactar no grupo digital, na rede social ou no grupo de WhatsApp. Eu falo do grupo de WhatsApp porque ele é onde mais acontece. Mais até do que na rede social. O comentário lá de uma publicação na rede social, um comentário, ele vai para um lugar. Mas normalmente ele é bem específico. Agora, o grupo de WhatsApp, do nada, as pessoas, elas avançam uma linha que existia, que era a linha do pudor. Então, na cara da pessoa, ela não diz.
mas lá no grupo de WhatsApp ela se sente com liberdade para dizer, que é um terceiro fenômeno ainda. Na escala dos grupos de WhatsApp, eu quero a opinião do ouvinte. Qual que é o mais problemático? É o grupo de WhatsApp da família, do trabalho ou do condomínio? Esses três aí são geradores de problemas, né? Isso aí, pessoal que participa de grupo, qual a sua visão sobre os grupos de WhatsApp, né? Manda aí pra gente. Tem vários, eu sei que tem gente no grupo de WhatsApp que tá lá pra xingar, tem aquele que tá pra apaziguar, tem aquele que acredita no grupo de WhatsApp como um solucionador e tem aquela pessoa que só fica olhando, sabe? Aquela pessoa que vê a confusão. Só quero ver a confusão, não fala nada, só fica olhando. Sabe que tem esses perfis, né? Então, na sua opinião, né, quais os problemas, por exemplo, do grupo de WhatsApp pra você? Eu vou fazer o primeiro intervalo, Ronaldo. Daqui um pouquinho a gente volta. O assunto de hoje é impor limites. Por que é tão importante a gente retomar a imposição de limites nas relações? Em qualquer faixa etária, não estou falando de criança, em qualquer faixa etária. E como fazê-lo? Como a gente consegue estabelecer limites? Se você tem algum case, né? Não, eu estabeleci limite, foi assim, conta pra gente, porque vai ajudar outros também. Intervalo, voltamos já. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h42. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 15 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 99983-6076. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas e 44 minutos, retomando o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, batendo um papo aqui sobre limites. Vamos colocar limite, né, na vida adulta, em todas as relações, não é só para criança, porque perdemos o caminho da roça, né, Ronaldo? A verdade é essa. Eu tenho já alguns ouvintes participando conosco. Deixe-me ver aqui. A Paty Tomazini, ela diz... Bom dia, perderam o bom senso e a educação. Até em hospitais não respeitam mais. Beijos, diz ela. É verdade. E ela diz que entre os 3 grupos que você disse aqui, grupos de WhatsApp de condomínio, da família e do trabalho, ela diz que o do condomínio com certeza é o pior. Aí se cruzam nos elevadores com o maior cinismo. Fato, concordo com ela. O Charles mandou um áudio aqui, deixa eu escutar junto aqui. Charles, vamos ver se é sobre o programa. O grupo da família. O grupo da família é o mais problemático. Vocês imaginam só. Eu tenho certeza que é, mas olha, dito que é mesmo da família. Propagandas antigas é muito boa, né? Quem não lembra do Jaime, o menino está com sede da sangue. Pessoal, a TV ela se perdeu. Já falei isso para vocês aqui, né? A TV aberta ela se perdeu no caminho. E limites é importante ter. A gente tem que ter limites, sim. Um ser humano que é sem limites, ele é sem pudor, ele é até sem caráter, viu? Infelizmente é isso aí. Tá, empate aqui, ó. Um grupo da família, um grupo do condomínio, né? Deixa-me ver quem mais. O Claudemar Rigotti disse, bom dia, equipe da tua rádio. Ele falou de várias coisas aqui, mas eu acho que a mais recente tem a ver com um comentário que eu fiz, Ronaldo, que o trânsito em Caxias do Sul, na segunda-feira, é diferente, porque muitas pessoas se atrasam, então acabam indo de carro. Iriam de outros meios de transporte, mas vão de carro. Então, segunda-feira é um fenômeno que acontece que incrementa a frota. Ponto, é isso. E quando chove em Caxias do Sul, também isso é empírico, público e notório, que se choveu em Caxias do Sul, o trânsito muda totalmente. Se choveu na segunda... Piorou. Era isso que eu falava. Ele disse o seguinte, Beverly, dias chuvosos são mais perigosos no que diz respeito ao trânsito, porque a visibilidade, a sua e do outro motorista também ficam comprometidos. Um enxerga, o outro quando está em cima. E ao acionar os freios, o carro tende a deslizar na pista. E aí pode acontecer, né, entre aspas, mistura de tintas, ou seja, um esbarrar no outro, né? Tá certo ele também. A Neuzi mandou um abraço que está acompanhando o programa com a gente. O Ademar Roberto Sebem também acompanhando. Ele que esteve na Bênção aos Animais no último sábado aqui em Caxias do Sul, na frente da Igreja dos Capuchinhos, gerou filas, inclusive. Foi bem bonito, viu, Ronaldo? E o Ademar Roberto Sebem estava ali. A Vila Nimaia também acompanhando, né? Dizendo que sábado foi muito lindo em função aí da bênção, né? O milagre de São Francisco e tudo mais. Nessa linha, eu não comentei com outras pessoas, mas vou comentar aqui porque tem a ver com o nosso programa de hoje, Ronaldo. Na Bênção aos Animais, que aconteceu sábado aqui na frente da Igreja dos Capuchinhos, foi uma das bênçãos mais bonitas, Ronaldo. Acho que porque também as pessoas estão ganhando corpo à ideia de ter um membro da família que seja um pet, né? Guardadas as proporções que esse membro da família vai ter como pet, não como um ser humano, etc. A gente vem evoluindo, isso é um fato também, né? A questão da ecologia, São Francisco é um santo que vem ganhando repercussão no nosso tempo em função da emergência climática, então os ensinamentos dele são bem atuais e tudo mais. Foi uma festa bonita e esse seria o mundo que a gente queria ver, Ronaldo, se não tivesse no final de tudo, que é agora onde eu vou chegar, no final de tudo, quando acabou tudo, todo mundo foi embora, a porta da igreja fechou, eu saí da rádio quase 1h da tarde, então já tinha terminado. E a hora que eu saí, eu queria que você visse, Ronaldo, a quantidade de dejetos animais que tinha. Então, a gente sabe, é regra, é lei, inclusive. Se você tiver com seu pet, você tem que recolher os dejetos dos animais. Então, tem muita gente que ainda leva o seu pet para fazer xixi e cocô no canteiro do prédio ao lado, na grama do vizinho. Tudo bem, os animais têm que fazer suas necessidades. Mas o tutor tem que, por lei, recolher. Porque senão impacta na coleta pública, na higiene pública, na varrição pública. Então, o outro que está lá trabalhando, normalmente o pessoal da Codeca, não é obrigado a juntar isso. Não deveria ser, né? Deveria ser que cada tutor cuidasse disso. Então, veja, o mundo que a gente queria, ele vai até aquele lugar. Depois que terminou, ainda precisamos melhorar nisso. E é aquela ideia, é só o cocôzinho do meu cachorro. E dá a impressão que as pessoas relativizam quando é na grama.
né? Se fosse na calçada, recolheria, mas como é na grama, ninguém vai ver, É vai adubo. ficar ali. É adubo. Mas depois começa a encher de mosca, de barata, e a pessoa acha ruim que a cidade esteja suja. Né? Falei um trava-língua aqui, né? Mas a gente vai justamente, né? Ninguém reclamou, ninguém É. reclamou. Teve certamente alguém que limpou, ok. Acho que a gente, mais uma vez, está aqui construindo, né, uma comunidade, construindo. Mas veja como a gente ainda tem passos a serem dados, né? Muitos. A gente caminha pelo Parque dos Macaquinhos. Isso é um outro apontamento, né? É difícil não encontrar um bebedouro que não esteja quebrado. Praticamente todos estão ou com a pedra danificada, ou sem o bico ali do bocal para tomar água, ou alguns foram colocados uma torneira de plástico no lugar. Então, assim, ou o outro não sai nem água mais. Então, a gente vê que as coisas vão sendo danificadas. Não foi a chuva, não foi um raio que danificou, né? Foi o mau uso do equipamento público, né? E falta aquele bom senso de entender que os equipamentos públicos, eles são para todos poderem usar, né? Em tese. E que teria a ver com aquele bom senso que se tinha. Voltamos a ele e perdemos, que era, vamos deixar bom para o próximo que vai usar. Seja a pessoa da nossa família, seja qualquer outra pessoa. E isso vale para tudo, isso vale. E ficou em casa também, Ronaldo. As pessoas em casa também estão assim. Eu vou usar todos os copos que existem na casa e quando terminar... Eu ouço muita gente dizer assim, daí lava tu uma vez só. Tá, mas e o próximo que vai usar? O próximo que vai usar vai ficar sem copo? Vai esperar você lavar todos quando você tiver, quando acabar? É a ideia do próximo que vem para usar alguma coisa que é de uso coletivo. É mais ou menos isso, né? Essa ideia é bastante perigosa quando a gente pensa na sustentabilidade, né? Vamos do copo para o uso dos recursos, né? E dos recursos finitos do planeta, quando a gente pensa na água, quando a gente pensa na energia, né? A energia não é finita, mas quando ela é de fonte não renovável, aí há um perigo, né? Mas também tem isso, né? Não é problema meu, né? Isso deixa para o próximo resolver, deixa para a próxima geração. A gente não sabe se vai ter próxima geração, né? No ritmo que a gente tem cuidado do planeta. Ronaldo, você mesmo propôs, como a gente está chegando à reta final aqui, eu quero voltar a ele, né? Se entre os três grupos que você propôs, qual seria o mais difícil de lidar de WhatsApp? Seria o grupo do trabalho, o grupo do condomínio ou o grupo da família? Eu quero te ouvir sobre isso também, a tua opinião sobre isso, porque me parece que todos os três têm as suas especificidades, né? Me parece que todos... Eu vou dizer o que eu penso. Eu sou contra grupo de WhatsApp. Não há. Acho que a pior solução que qualquer ser humano tem para resolver seus problemas, criar grupo de WhatsApp. Por quê? Porque você coloca toda a energia num grupo de WhatsApp de coisas que poderiam ser resolvidas presencialmente. Então, não é que eu nunca deveria ter, mas no modelo como a gente tem, não deveria existir grupo de WhatsApp. As pessoas deixam de conversar do lado. Grupo de trabalho, vou dar um exemplo, assim, dos que eu tenho. Eu não trabalho num lugar só, eu trabalho em vários lugares, Ronaldo. Aqui na rádio, em outros lugares também. E todos os grupos de WhatsApp, de trabalho, tem tudo menos trabalho. Tem tudo. Então, quando você quer achar alguma informação de trabalho, você tem que ficar procurando, rolando. E o grupo foi feito para ser rápido, instantâneo. E para resolver problemas. Não acontece. E não resolve. Eu nunca acompanho, nunca sei o que está acontecendo. Pinço uma lá que outra coisa do que está acontecendo, porque normalmente não é sobre trabalho. Não é. Tem uma outra informação de trabalho. Grupo de condomínio é aquela história, não deveria existir. Porque as pessoas deveriam aprender o caminho de bater na unidade para a qual você quer dar o recado. Bate lá, porque em tese o que é coletivo não entra no grupo de WhatsApp. Aquilo que é para todos não entra no grupo de WhatsApp. E da família eu nem tenho. Então não tenho nem lugar de fala. O que você pensa sobre isso? Eu tenho um entendimento muito parecido. Eu acho que a maior parte, eu não diria todos, mas a maior parte dos grupos de WhatsApp são totalmente dispensáveis. Né? Assim como muitas reuniões por vídeo, hoje a gente está numa epidemia de grupos de WhatsApp e reunião por vídeo. Né? Você termina e você pensa assim, para quê?
termina uma conversa com uma pessoa, vamos criar um grupo de WhatsApp para conversar melhor, né? Esse argumento já me irrita, né? Ou vamos fazer uma reunião por vídeo para resolver. Aquela famosa reunião que poderia ser um e-mail, né? Que seria resolvida em 1, 2 trocas de mensagem. O grupo de família, eu também não tenho lugar de fala. Eu tenho um grupo com a minha mãe e com a minha irmã. Então, muito tranquilo. Eu não tenho aqueles grupos de famílias que reúnem primos, tias e a família maior, assim, né? Dizem que é muito complicado a convivência nesses grupos. O grupo de trabalho, eu acho que ele tem um vício de origem que é esse mesmo que você falou, de não resolver as demandas como deveria resolver e acaba perdendo informações ali no fluxo, né? Porque quando você entra... primeiro que o grupo de WhatsApp, a menos que você tenha um WhatsApp funcional no seu celular, você fica em contato com ele 24 horas do dia. Então, você está de noite... Apitando o negócio. Eu silencio todos de trabalho. Mas aí... Né? Mas daí fica a notificação. E se você tem um toque ali com a notificação... 250 mensagens aparecem. E daí em 250, você nunca vai encontrar informação que é para ti, Beverly. Exatamente. Daí é um grupo com 15, 20 pessoas... que às vezes uma informação te interessa, às vezes nenhuma, e daí você vai fazer o quê? Ou vai ler 250 mensagens e descobrir no final que nenhuma era para ti, ou você vai deixar de ler correndo o risco de alguma ser para ti. Perder uma informação importante, E daí, né? nesse caso, o objetivo central do grupo, que era resolver e otimizar, não resolveu e não otimizou. Acho problemático. E o do condomínio, ele está no rol dos grupos que não deveriam existir. Concordo com essa tua leitura. E eu acho que o do condomínio é uma selvageria, porque não tem o laço afetivo que tem como existe no grupo da família, e não tem o laço de convivência diária que tem o grupo do trabalho. O do trabalho, às vezes, acho que ainda tem um filtro que as pessoas não publicam tudo no grupo do trabalho, porque, primeiro, né, você vai ver as pessoas, os seus colegas de trabalho no dia seguinte, né? E tem o medo da consequência, né? Muitas vezes o chefe, o supervisor... Uma demissão por justa causa, inclusive, porque né? Tá ali no grupo também, então tem esse pequeno controle. Agora, o do condomínio é terra de ninguém, né? Você não tem o laço afetivo, não convive diariamente com o vizinho, quando muito vai ver no elevador ou na escadaria do prédio. Então, assim... E além de não fortalecer, que é um dos objetivos, as pessoas dizem, vamos fortalecer as relações. Não, além de não fortalecer... Enfraquece. Enfraquece, porque daí você fica com raiva do vizinho, né? Daí não pode mais nem ver não sabe nem quem vizinho. Então, o do condomínio, para mim, é o pior dos grupos. Eu concordo contigo. Acho que o do condomínio não deveria existir. Acho assim, fico às vezes pensando quem é que tem essas ideias, né? Mas, enfim, a gente sabe que as pessoas aderiram a esse tipo de conduta, é uma prática que eu não sei se vai voltar. No jornalismo, a mesma coisa, é um desserviço, mas tudo bem, né, Ronaldo? Como eu digo, é prática do nosso tempo, a gente vai ter que também andar, mas assim, só para as pessoas entenderem, né, que nós dois somos jornalistas, virou uma prática, inclusive nos poderes instituídos. Nos poderes instituídos, seja ele municipal, executivo, legislativo, estadual e federal, todos eles utilizam os canais como grupos de WhatsApp para repassar informações. E isso é um desserviço em que sentido? No sentido de quando a gente coloca num bloco para todo mundo igual, para todas as mídias igual, né, nos formatos igual, a gente descaracteriza os veículos de comunicação, não entrega de uma maneira um pouco mais personalizada e, pior, não serve mais ao seu objetivo, que era fazer ponte com a fonte. Era o objetivo de uma assessoria de imprensa, por exemplo, fazer ponte com a fonte fidedigna. Vou dar um exemplo. Quero saber se o buraco lá no bairro Desvio Risso vai ser consertado quando. Então, eu informo institucionalmente, vai fulano de tal pasta, vai agir de tal maneira, ou já agiu, já consertou. Papel da imprensa é verificar se fez mesmo, né? Se não fez, quando vai fazer, quais os recursos que vai ser utilizado para fazer. Então, quem tem que colocar a fonte para dar essa informação era esse meio de campo. Não, se perdeu, acabou, né? A gente não tem mais isso. Isso serve para polícias rodoviárias federal, estadual, enfim, serve para hospitais, serve para tudo.
Tem um lado que a gente entende, Ronaldo, também não quero aqui dizer que não dá para entender. É marca do nosso tempo, essa rapidez, etc. Mas que a gente vai perdendo coisas no meio do caminho, vai. E aí é que tá. É em cada instituição, em cada pessoa, a hora de colocar o limite certo. Porque não pode passar do limite. A hora que passou do limite, aí perdeu a razão de ser, né? E impor limites também, o impor ou traçar, porque impor parece um termo Sim, ruim, ditatorial, né? Mas traçar limites também é uma questão de sanidade mental, né? Dentro ali dos... Soberania nacional, segurança alimentar, tem um monte de coisas monte de embutidas questões. ali. E sobre os grupos de WhatsApp, né? Na questão mais cotidiana, quando você vê que está sendo afetado pelo grupo... O primeiro passo, que é muito simples, é sair do grupo. Uhum. E eu não tenho aqui... No do condomínio, não tem regra nenhuma. Você não precisa estar no grupo do condomínio. Os avisos, os recados, eles precisam ser publicizados em outros meios, não só num grupo de WhatsApp. Não existe regra que determine que não, os avisos lá da limpeza da caixa d'água, de alguma data, fechamento de serviço de água, vai ser somente pelo grupo. Não, isso não existe, né? Não existe lei que determine isso. Então, tu não é obrigado a ficar num grupo que te faz mal psicologicamente. O do trabalho, eu não tenho agora... a legislação trabalhista aqui do meu lado para saber, mas eu não sei se o trabalhador é obrigado a ficar num grupo de WhatsApp. Acho que não. Né? Eu não tenho certeza absoluta também, mas tenho certeza absoluta de que, se tiver, pode gerar causas trabalhistas. E daí também faz parte do gestor das empresas, dos gestores, não ver com maus olhos o funcionário que se recusa a estar num grupo de WhatsApp, que isso acontece. Sim, também tem. Me parece que a gente está vivendo um mundo de plena transformação. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Também não é tudo ou nada, né, Ronaldo? Não. Também não dá para ser tudo ou nada. Eu estou num grupo de WhatsApp que o Ronaldo conhece bem, não vou aqui dizer, de uma instituição voltada aos profissionais de comunicação, que teve uma regra que é o seguinte: não se coloca feliz aniversário no grupo. Se manda diretamente para as pessoas. E é engraçado que todo mundo concorda, todo mundo valida. No dia seguinte, no primeiro aniversário, o que acontece? Todo mundo dá os parabéns. Todo mundo. Eu não sou contra dar parabéns para ninguém, muito pelo contrário. Acho que todo mundo mereceria parabéns, festejar. Mas assim, foi combinado. E aí, 2 minutos depois... Ou seja, grupo de... Essa é a prova. Os grupos daí de WhatsApp... Daí abre a Beverly, o seu WhatsApp tem 70 mensagens, são 70 parabéns para uma outra pessoa. E aquilo que você queria saber não tá. Mas, assim, nem é sobre isso. Eu até acho que quem se coloca, né, numa condição de estar num grupo grande, vai saber que vai ter esse tipo de coisa. Acho que a primeira coisa é saber que você vai passar por algumas dificuldades. Mas... foi combinado. É isso que eu quero dizer. Os combinados não estão sendo cumpridos. Então, este é o momento, traçar os limites. Se a gente combinou, Ronaldo, a gente tem que cumprir. E nesse caso, não é nem traçar o limite, é respeitar o limite que já foi traçado. Verdade. Então, parece que há uma concordância geral de que, sim, limites são necessários. Mas por que a gente foge do cumprimento dos limites? Fato. A Ana Célia mandou aqui, só para fechar, não deixar ela no vácuo aqui, o foco nas nossas vidas, com certeza, seria gestão de tudo. Direitos e deveres de convivência humana. Que tem a ver com limites, né? É isso aí, totalmente. Concordo com ela. A Beatriz Tessari Vivan mandou uma foto aqui no bairro Panassolo. Ela escreveu a foto e ela dizia no bairro Panassolo. Olha aqui, todas as pessoas trazem os seus cachorros e junto muito cocô. Infelizmente tem criança que inclusive brinca naquele parquinho, naquela. E aí a Beatriz todos os dias vai ali e passa um pente fino. Todo dia ela é a pessoa ali que faz a questão. Lamentável, né? Essa é a vida que a gente tem. Então, enquanto uns fazem o que querem, uns têm que fazer a mais. Enquanto isso não acontecer de traçar limites, respeitar os limites impostos, a gente vai continuar sofrendo assim, né? Sem dúvida. E parte do pequeno gesto, né? É um absurdo quando a gente pensa que vai ser necessário instalar uma câmera na pracinha para saber quem é que não recolhe os dejetos dos animais. Não seria necessário se cada um soubesse do seu limite, da sua responsabilidade. Foi a Ana Célia que falou em responsabilidades, né? Sim. Entre gestão. esse equilíbrio entre direitos e deveres. É isso aí. Ronaldo, obrigada. Um abraço, boa semana. A gente fica por aqui. Nosso limite, né? O horário. A gente fica por aqui. Esse conteúdo fica armazenado